Vamos só passar aqui pela questão da convocação do Hugo Souza. Que tal, hein, Papa? Não gosto do Hugo Souza, não acho ele nem um goleiro bom, acho ele um goleiro fraco, um goleiro que falha demais, é um goleiro que você não pode contar com ele nos momentos decisivos, salvo ali pênaltis, que ele é muito bom nos pênaltis, mas é óbvio que ele faz uma defesa elástica ou outra que acaba dando um crédito a mais para ele, mas ele está muito longe do Fábio. Mas é muito longe, é anos-luz do Fábio. É vergonhoso isso, é vergonhoso. O Hugo Souza é um goleiro regular. Para mim, é um goleiro que está no nível daquele Santos que jogou no Flamengo. É um goleiro que está no nível de muitos aí do futebol brasileiro. Concordo com você. Inclusive dos goleiros do Botafogo, tá criticados do Botafogo aí. Tá no nível deles. Falar nisso, Papa, não sei porque o Ancelotti não foi ao Botafogo pegar um goleiro pra seleção. Clubismo. Não, mas falar uma coisa, foi o Raul que jogou. o Andrew, reserva do Flamengo, é melhor. O Raul fez umas defesazinhas, hein? O Andrew, reserva do Flamengo, é melhor que o Hugo Souza. Tá? O Hugo Souza, pra mim, é um goleiro que não me passa confiança. É um goleiro que, pra mim, jamais poderia estar na seleção brasileira. Já entregou dezenas de jogos aí, tanto pelo Corinthians mesmo, já entregou. Ele tem essa coisa toda, porque faz algumas defesas elásticas, aí fica essa coisa toda, mas pra mim é um goleiro que não passa confiança nenhuma. É um absurdo, volto a dizer, o Fábio não ser o convocado, ou qualquer outro jogador que esteja acima dele, porque não é muito difícil. É um goleiro, pra mim, regular, volto a dizer, regular. Concordo aí sobre o Hugo. Eu não vi o jogo do Corinthians ontem que empatou com a Chape, mas tô vendo os corintianos detonando, né, dando uma cornetada, falando, não tá merecendo não, quase entregou ontem, etc e tal. Isso os corintianos dizendo. Só para ser específico aqui, o Alisson foi cortado por lesão, mas a lesão não foi especificada, não foi detalhado o que aconteceu com o Alisson. O Brasil joga esses dois amistosos agora, dia 26 de março em Boston, né, contra a França, e contra a Croácia no dia 31, agora no fim desse mês. E aí, Garoni? Assim, também não me agrada. Eu não acho que o Hugo Souza seja mau goleiro, não, tá? Acho que, inclusive, ele tá acima desses que o Papa citou. Não aí. falei que, tá é bem mal, acima hein? Eu não falei que é mal. Falei que não me passa confiança e que é um goleiro regular pra bom. Os goleiros do Botafogo, você falou que tá no nível dos goleiros do Botafogo. Acho que tá bem acima. Acho que o Botafogo estaria muito feliz em ter o Hugo Souza, inclusive, hoje embaixo das traves. Certamente, assim. Eu acho o Hugo Souza um bom goleiro. Eu realmente concordo que o Fábio é mais goleiro. Eu concordo que ele é do nível do Santos, viu? O Léo Jardim do Vasco é mais pra mim é mais goleiro que o Santos. Eu acho que ele é mais goleiro que o Léo Jardim é mais goleiro que o Hugo. O Léo Jardim do Vasco é mais goleiro que o Hugo. Eu não acho o Léo Jardim mais goleiro do que o Hugo Souza, não. Acho que o Léo Jardim falha tanto quanto o Hugo. Acho que são goleiros da mesma prateleira. Aí sim, eu concordo que são goleiros da mesma prateleira. E o Hugo Souza é bom de pênalti. Acho que é isso. Acho que a única coisa que justifica o Hugo Souza estar à frente do Fábio, por exemplo, é essa questão do pênalti, apesar do Fábio também ser pegador de pênalti. Mas o Hugo Souza é ainda mais pegador de pênalti. Não acho que ele seja só pegador de pênalti. O Hugo Souza é um bom goleiro que é muito bom pegando pênalti. Mas no resto o Fábio é muito melhor do que ele, né? Ele pode ser um pouco melhor que o Fábio em pegar pênalti, e o Fábio no resto inteiro, que é 95% da vida do goleiro, né? Não é pegar pênalti. Eu acho que o ponto é, se o Ancelotti entende que ele não vai usar esse goleiro, a não ser que seja para pegar pênalti, não faz sentido ele ter um goleiro, por exemplo, se ele já acha, na visão dele, tá? Não é a minha visão. Se ele já acredita que o Alisson tá à frente, que o Bento tá à frente, que esse terceiro goleiro, a única utilidade, ele só vai ser utilizado, a não ser que 2 goleiros se machuquem numa Copa do Mundo de um mês. Aí seria algo também nunca aconteceu na história, mas se ele entender que ele só vai utilizar esse terceiro goleiro numa disputa de pênalti, eu acho que faz sentido ele priorizar o goleiro, pode ser o Fábio, pode ser o Hugo, um goleiro que seja para a disputa de pênalti, entendeu? Mas a gente está imaginando então que ele vai chegar assim no finzinho de uma prorrogação e vai trocar o goleiro já pensando na disputa. A gente está imaginando que ele vai fazer isso. A galera no chat está o que para mim faz sentido. É o que para mim, galera no chat faria tá concordando sentido, toda, cara. Galera no chat falando que o Hugo Neneca é muito ruim, o Rodrigo Leite, o Ramos Júnior mandou Fábio, Léo Jardim colocam o Hugo no bolso. A galera tá concordando aí, cara. E no final da Copa do Brasil, o Hugo Souza. Garoni. E na final da Copa do Brasil, o Hugo Souza impediu o Vasco de vencer o primeiro jogo em São Paulo, inclusive. Assim, tudo bem, o pessoal pode ter opinião diferente. Eu acho que são goleiros da mesma prateleira. Claro, o Léo Jardim também falha, o Léo Jardim cansou de entregar jogo também, o Hugo Souza também falhou. O goleiro é o último ali. O goleiro, toda bola que entra, a gente pode achar uma falha do goleiro. Poderia ter saltado mais, poderia ter ido mais rápido, enfim. Eu não vou entrar nesse debate aqui. O Rossi ano passado também, esse ano também, né? O Rossi entregou vários. Entregou, o Rossi salvou muito, mas entregou muito também, é bom goleiro, é verdade.
Exatamente, e é um ótimo goleiro. Então, assim, eu acho que a questão do Hugo não é se é bom goleiro ou se não é. Para mim é um bom goleiro, senão não chegaria à seleção brasileira, não estaria no Corinthians e não teria sido revelado pelo Flamengo. Para mim, para tentar entender o que o Ancelotti está querendo, aí que para mim acho que que a gente tem que fazer esse exercício de tentar compreender a ideia do Ancelotti, que é esse terceiro goleiro, qual é a utilidade dele numa Copa do Mundo? Muito pequena. A maioria vai para passear e entregar água para os companheiros. Mas lembrando Qual que ele é a está função entrando, desse olha terceiro só, goleiro? mas ele está sendo convocado, pelo menos no vácuo, né, na vaga, entre aspas, do primeiro goleiro que acabou de se machucar. Então aí Mas ele estaria na quarta opção, né? Não, exatamente. Aí vira agora um remanejamento das posições. Quem vai ser o titular? Vai ser, né, o Ederson. Deve ser o Ederson. Será? Nesse momento. Não, o Bento? Quem vai ser o sei. titular agora nos dois amistosos? Eu não consigo... Seria o Alisson, né? Seria o Alisson. Então O Alisson vai é ser o o goleiro Ederson. titular da seleção brasileira. Sem o Alisson, eu não consigo cravar hoje que é o Bento ou é o Ederson. Até porque, se não me engano, o Bento tem mais convocações que o Ederson, se não me engano. Se quiser estender a conversa ao Bento, o que o Bento está fazendo na seleção? Aí é um ponto importante. O Bento, ele no início da temporada, ele estava sendo praticamente expulso do Al Nassr. E nos jogos que ele jogou com a seleção, ele também não foi bem, tá? Mas assim, eu sei que nessa questão do goleiro, o Tafarel tem muita influência. Participa muito, né? E o Tafarel gosta muito do Bento. E era um baita pegador de pênalti. E ele gosta muito do Bento. Mas assim, no caso do Hugo, eu acho que o Hugo se beneficia de algumas situações. Por exemplo, tem melhores goleiros, talvez goleiros mais seguros? Até tem. Mas como é que tá o contexto de cada um deles? O John tá lesionado, se não me engano, ainda não retornou de lesão. Não sei se o Bandeira sabe, mas acho que... O John tá... Eu ia falar dele agora. O John talvez esteja à frente do Hugo e ele tá se tratando no Botafogo, sendo acompanhado por gente da CBF. Porque o tá Lucas Perry poderia ser esse goleiro, mas sumiu. Tá na Inglaterra. Mas tá no banco, não tá jogando, né? Pelo menos nos últimos jogos que eu vi. Ele tava jogando bem, agora eu não sei se ele tava no banco, então assim, não tá jogando. Aí você tem o Fábio, que o Ancelotti já deixou claro que não vai convocar, que não tá nos planos. O Fábio é carta fora do baralho. Que não tá nos planos dele. Se o John tivesse bem, talvez o Hugo não fosse. Porque o John foi convocado recentemente e ele tá sendo acompanhado por gente da CBF. Mas eu acho que tá ali. A Alisson tá dentro, eu acho que o Bento tá dentro. E talvez o Ancelotti tenha uma dúvida em relação a se leva ou não leva o Ederson. Eu não consigo cravar que o Ederson vai ser o titular, não. Vamos ver. Pode ser o Bento. Pode ser o Bento. Que joga na Arábia Saudita e que lá o clube queria mandar embora já há algum tempo. É isso, né? Eu chutaria o Ederson para ser titular agora. Chutaria também. Pela experiência também, né? Porque são jogos difíceis. França e Croácia. Só que o Ederson também ficou um período... Tava lá no Manchester City, tava mal, aí mudou de clube, lesionou, não começou bem lá na Turquia. Já vem há algum tempo oscilando, né? E eu nunca achei ele um grande goleiro, assim, goleiraço. Nunca achei o Ederson um grande goleiro. Por jogar mais com o pé, né? Se destacava muito com os pés. Faltam 3 meses para a Copa, mais ou menos. O Ancelotti dispensa apresentações, é o maior treinador da história do futebol mundial, um dos maiores, né? Ali você pega ele junto com o Guardiola e tal, um dos maiores vencedores da história. Mas ele está assumindo muitos riscos, né? Ele está assumindo riscos nas convocações, nas escolhas. Lembra muito de longe, fazendo um paralelo com o Filipão em 2002, quando não levou o Romário. Ele trouxe para ele toda a responsabilidade, todo o risco e ganhou. Foi campeão e aí sumiu o assunto, né? Mas se não tivesse ganho, a gente sabe o que teria acontecido em termos de cobrança, em termos de massacre ali, talvez, sobre Romário, para quem não lembra, tinha até outdoor na rua pedindo a convocação do Romário. É uma comoção que eu nunca vi. Assim. Eu acho que não está nesse nível aí, não. Mas o Ancelotti está fazendo umas escolhas que ele vai trazer para ele uma responsabilidade maior. E aí passa também pela questão do Neymar, que não é uma unanimidade, como era o Romário quase em 2002. Mas, enfim, tem uma galera, também tem o fã-clube do Neymar. Então, o Ancelotti, nessa questão de Neymar, Hugo Souza... goleiro que não tá bem, o Bento, e outras escolhas. Danilo, que é reserva no Flamengo, é um ótimo jogador, mas hoje é reserva no Flamengo, foi convocado. Enfim, tem uma série de O Danilo escolhas. ainda não jogou com o Leonardo Jardim, né? Nem jogou, né? Nem jogou ainda. Desde que o Leonardo Jardim chegou, o Danilo ainda não jogou. E mesmo sem jogar, ele foi convocado pelo Ancelotti. Aí, mas é questão de liderança. Tem vários líderes nessa seleção brasileira, né? O próprio Casemiro é uma liderança nessa seleção brasileira.
se for liderança por liderança, ter o Thiago Silva, que já foi até mais líder do que o próprio Danilo na seleção brasileira. Eu acho que tem algumas coisas ali do Ancelotti, me parece... Marquinhos. Me parece que o Ancelotti chegou na seleção brasileira e ele já definindo como ele quer jogar, a forma que ele quer jogar, porque assim, sequer testou um meia mesmo. Pois é, né? a gente fala aqui. E ano passado, por exemplo, o Matheus Pereira estava voando e não foi convocado em momento nenhum. E acho que a seleção, em algum momento da Copa, de repente, vai precisar ter um meia, pelo menos um jogador Nenhum, né? Nenhum. Parece que ele tá muito fixo no 4-2-4, né? Vai utilizar ali o Rafinha como meia, pode utilizar o Matheus Cunha como meia também, mas é interessante você ter opção, né? Você poder, de repente, fazer uma troca se for necessário, se não der certo. O que você acha, Garone? Tá assumindo riscos demais o Ancelotti? Dá pra fazer um pouco melhor ou não? É o que tem? Eu acho que ele vem como muitos dos jogadores que ele está levando para a seleção brasileira, não é o caso do Hugo, mas são jogadores que ele acompanhou muito de perto na Europa, né? O caso do Ederson, por exemplo, o fato dele estar na seleção mesmo, saiu há pouco tempo do City, então ele acompanhou muito de perto a volta do Casemiro. Então acho que isso beneficia esses jogadores que ele já tem, o próprio Danilo, o Alexandro, são jogadores com quem ele já trabalhou em outros momentos e são jogadores de confiança dele. Eu não acho que seja um risco, não, porque assim, nesse momento, se a gente está debatendo o terceiro goleiro da seleção brasileira, não acho que seja. Eu acho que isso eu falei até acho que na última Copa, acho que teve algum momento teve um debate sobre o terceiro goleiro da seleção brasileira. Eu falei, olha, se o debate é sobre o terceiro goleiro da seleção brasileira, a gente tem pouca coisa para se preocupar. Não, mas aí a questão não é. A questão é que se a gente está debatendo o terceiro goleiro, a questão é se chegar na Copa do Mundo e o primeiro goleiro falhar. Ou o segundo goleiro precisar ser o titular, como é o caso agora de seja Ederson, seja Bento. Assim, o Alisson tá muito aí a gente vai debater por que ele tá chamando o Hugo Souza para ser o terceiro. Eu acho que é isso. Sim, mas eu acho o Hugo Souza tenebroso, igual muita gente está vendendo. Não é tenebroso, mas ele é goleiro para a seleção brasileira? Essa que é a questão. Não, eu acho que... Mas tem quantos goleiros hoje que a gente fala, ó, esse cara se chegar na seleção brasileira vai arrebentar? Nem o Alisson tem sido assim. O Alisson tem sido esse ponto fora da curva e mesmo assim não passa segurança para muita gente. Então acho que é muito próximo. Então assim, aí é a escolha individual. Aí a gente tem uma escolha do Ancelotti que eu não vejo um distanciamento tão gigantesco assim, apesar de eu preferir o Fábio, tá? Repito aqui, eu prefiro o Fábio. Só acho que não seja um debate assim tão coisa. Em relação ao Neymar, eu já dei o meu ponto de vista aqui. Inclusive, quem assistiu o Santos Internacional vai entender perfeitamente porque o Ancelotti não levou o Neymar. Ah, mas ele fez gol de pênalti, ele, Pedro Raul, vários jogadores pode citar aqui que fizeram gols de pênalti aí recentemente. Nem por isso estão na seleção brasileira. Também não viu a bola o Neymar. O Neymar não decidiu contra o Internacional dentro da Vila Belmiro, mas a gente espera que ele decida contra a França numa Copa do Mundo. Isso aí eu já dei a minha opinião aqui e vou manter. Então, eu não acho que seja... Se ele vai convocar por apelo popular, aí você não precisa trazer o Ancelotti. A gente bota qualquer outro treinador lá, a gente faz uma enquete no Twitter e a gente resolve quem vão ser os convocados. Então, eu não acho que seja um risco muito grande. São escolhas. Todo treinador da seleção brasileira vai tomar decisões que vão ser mais populares, menos populares, e ele vai arcar com isso. Se der certo, o mérito dele. Se der errado, a gente vai estar aqui para criticar e pontuar o que a gente acha que deu certo ou errado. Mas acho que essa unanimidade que a gente às vezes espera de uma seleção brasileira, ela nunca vai acontecer. Ela nunca aconteceu e ela nunca vai acontecer. A seleção de 70, quando foi convocada, era criticada, era contestada por vários nomes. E isso vai em 94, em 2002, e a gente vai aí nos anos que deram certo e nos anos que deram errado. Então, assim, eu acho que existem... Me incomoda muito mais, talvez, o seu Richarlison foi para a Copa, porque acho que é um jogador que já muitas vezes jogou pela seleção e nunca se firmou, e também não vive uma grande fase para justificar. Então, acho que tem outras situações que pode ser, inclusive, um titular de Copa do Mundo. Isso me incomoda mais em relação a algumas escolhas do Ancelotti. De resto, acho que são pequenas situações, como pode ser essa questão do goleiro, mas que acho que para a Copa não vai ser um problema, acho que o Alisson vai ser o titular. Então a gente vai debater aqui o segundo e terceiro goleiro, como eu falei que é o caso. A gente vai chegar ali numa Copa do Mundo, você tem o Alisson, tem talvez possivelmente o Ederson como segundo goleiro e um terceiro goleiro. Pode ser Fábio, pode ser Hugo, e independente de quem seja, acho que vai ter pouco impacto no que a seleção brasileira realmente vai apresentar numa Copa do Mundo.